O torcedor rubro-negro que acompanha o Flamengo de perto já está acostumado com dias agitados, mas nas últimas horas, o clima nos bastidores do clube esquentou de vez. Começando por um assunto que pegou muita gente de surpresa, o interesse do técnico Jorge Sampaoli, hoje no Atlético Mineiro, em repatriar o volante Alan, atualmente no elenco do Flamengo. Isso mesmo. O mesmo Sampaoli que forçou a diretoria rubro-negra a contratar o jogador junto ao próprio Atlético agora quer ele de volta. E a pergunta que não quer calar é: será que o Flamengo vai liberar? Essa história tem um sabor de ironia. O Sampaoli foi um dos grandes entusiastas da chegada do Alan ao Flamengo. Na época, insistiu até não poder mais, pressionou a diretoria, e o clube desembolsou uma boa grana para tirá-lo do Galo. A negociação foi difícil. O Atlético Mineiro fez jogo duro, não queria liberar o jogador de jeito nenhum, mas no fim, o Flamengo levou a melhor. E agora, pouco tempo depois, com Sampaoli assumindo o comando do time mineiro, o pedido é justamente para trazer o Alan de volta. É quase uma reviravolta de novela. Só que tem um detalhe importante nessa história: o Alan ainda não conseguiu se firmar como peça essencial no Flamengo. Desde que chegou, sofreu com lesões, oscilou bastante em campo e nunca conquistou de vez o coração da torcida. É aquele jogador que, quando anunciado, gerou expectativa, mas que, dentro de campo, ainda não entregou tudo o que se esperava. E diante disso, é natural imaginar que a diretoria rubro-negra pode sim considerar uma proposta, caso ela seja interessante financeiramente. O clube já tem outras opções no setor e, se houver uma boa compensação, pode abrir caminho para essa saída. E não para por aí. Sampaoli também teria colocado outro nome na lista de desejos do Atlético Mineiro, ninguém menos que Gabigol. Sim, o camisa 10, que acabou de voltar de suspensão e está novamente à disposição do técnico Leonardo Jardim para o duelo contra o próprio Atlético no Maracanã, na próxima quinta-feira. A notícia de que o atacante estaria na mira de Sampaoli logo causou alvoroço nas redes sociais. Mas a resposta de Gabigol foi rápida e, como sempre, cheia de personalidade. Poucas horas depois do boato ganhar força, Gabigol publicou uma imagem emblemática, uma foto dele com uma bandeira azul do Cruzeiro, com os dizeres Maior de Minas em destaque, ao fundo o mascote do clube celeste com uma galinha na boca. Uma provocação direta ao Atlético, relembrando a vitória cruzeirense que eliminou o rival da Copa do Brasil. Foi a maneira sutil, ou nem tanto, que o atacante encontrou para deixar claro que, se depender dele, essa transferência não tem a menor chance de acontecer. Gabigol, mesmo vivendo altos e baixos, ainda é um nome pesado dentro do clube. A relação com a torcida passa por um momento turbulento, mas ele segue sendo um jogador de impacto, com gols decisivos na memória do torcedor e uma história muito forte construída com a camisa rubro-negra. Por isso, imaginar uma saída agora, ainda mais para um rival como o Atlético Mineiro, soa improvável. É aquele tipo de movimentação que pode até aparecer nos bastidores, mas dificilmente se concretiza. Enquanto isso, outro nome volta a ganhar destaque dentro do Flamengo, mas dessa vez nos bastidores do clube. Hoje, 30 de setembro, marca uma data simbólica. O técnico Felipe Luiz completa exatamente um ano à frente do time. Uma marca que, por incrível que pareça, é raríssima no Flamengo nos últimos tempos. Em meio a trocas constantes no comando técnico, o ex-lateral, que pendurou as chuteiras no próprio clube, conquistou seu espaço fora das quatro linhas e vem escrevendo uma nova história no banco de reservas. Felipe Luiz começou sua trajetória como treinador no Sub-17, depois assumiu o Sub-20 e logo em seguida foi promovido ao profissional após a saída do técnico Tite. O curioso é que ele já chegou ao topo conquistando títulos importantes nas categorias de base, incluindo o Mundial Sub-20, e agora encara o maior desafio da carreira, comandar o time principal do Flamengo. A avaliação do trabalho dele nesse primeiro ano divide opiniões. Tem torcedor que elogia a leitura tática, a organização defensiva e o resgate da identidade do time. Outros ainda cobram mais resultados expressivos, principalmente nas competições de maior peso. Mas uma coisa é inegável: Felipe Luiz trouxe estabilidade a um setor que andava em constante ebulição. Não é fácil lidar com o vestiário do Flamengo, com tantas estrelas e pressão diária, e ele tem conseguido manter o grupo alinhado, mesmo nos momentos mais tensos.
E no meio desse turbilhão de notícias, a diretoria do Flamengo se viu envolvida em mais uma polêmica, dessa vez relacionada à Liga do Futebol Brasileiro, a Libra. O clube entrou na justiça pedindo o bloqueio de 77 milhões de reais que seriam repassados pela Rede Globo aos clubes integrantes da Liga. O motivo? O Flamengo não concorda com a forma atual de divisão dos valores e quer rediscutir os critérios desse rateio. O que acontece é o seguinte: no ano passado foi aprovada uma fórmula que, segundo o Flamengo, prejudica clubes com maior audiência, maior engajamento e maior arrecadação. O clube votou contra essa proposta, mas acabou sendo voto vencido. Desde então, vem cobrando uma nova reunião para discutir mudanças no modelo de contrato. Como os demais clubes não demonstraram interesse em retomar esse diálogo, o Flamengo decidiu levar o caso à justiça. O pedido foi aceito, e a justiça determinou que os valores fossem depositados em juízo, até que a reunião entre os clubes aconteça e se chegue a um novo acordo. Essa movimentação, como era de se esperar, gerou forte reação. Vários clubes se manifestaram publicamente contra a atitude do Flamengo, criticando a decisão e afirmando que a ação prejudica a coletividade. Mas do lado rubro-negro, o entendimento é claro: o clube não está disposto a aceitar prejuízos por conta de acordos que considera injustos. E mais do que isso, a diretoria entende que já foi prejudicada em outras ocasiões por andar junto com todo mundo. O exemplo mais emblemático citado nos bastidores é o de 1987, quando o Flamengo seguiu as decisões do Clube dos 13 e depois foi envolvido numa briga jurídica sem fim por conta do título daquele ano. Outro exemplo recente foi a briga com a Confederação Brasileira de Futebol em relação ao calendário, quando o Flamengo se viu sozinho numa luta que também beneficiaria outros clubes, mas que, no fim, deixaram o rubro-negro isolado. A lógica atual da diretoria é simples: se o clube entende que está sendo prejudicado, vai agir para proteger seus próprios interesses, mesmo que isso desagrade os demais. O que é meu, não vou ser prejudicado pelos outros. Essa é a visão que tem guiado o Flamengo nessa disputa. Enquanto isso, os bastidores seguem fervendo, e os próximos dias prometem novas movimentações, especialmente com a janela de transferências se aproximando. A possível saída de Alan, o futuro de Gabigol, a permanência de Felipe Luiz e a postura firme da diretoria em relação à Libra mostram que o Flamengo segue sendo protagonista dentro e fora de campo. É aquele velho ditado: onde tem Flamengo, tem notícia. E a gente vai seguir acompanhando tudo. E é claro que, quando a gente fala de Flamengo, tudo ganha uma proporção maior. E não é só pelo tamanho da torcida ou pelas conquistas dentro de campo. O que acontece nos bastidores do clube mexe com o cenário do futebol brasileiro inteiro. E a situação envolvendo a Libra é só mais um exemplo de como o Flamengo, querendo ou não, dita o ritmo das discussões mais importantes do esporte no país. Quando o clube decide ir à justiça para reivindicar uma mudança no modelo de divisão de receitas, isso não é apenas uma ação isolada. Isso balança a estrutura da liga, coloca pressão nos dirigentes e, principalmente, acende o debate sobre o que é justo ou não em relação ao que cada clube recebe. O que está em jogo não é só dinheiro, é protagonismo, é reconhecimento do tamanho que cada um representa na engrenagem do futebol nacional. Agora, se por um lado o Flamengo é cobrado por pensar nos seus próprios interesses, por outro, é preciso lembrar que o clube também já foi inúmeras vezes deixado de lado por aqueles que hoje criticam essa postura. É uma relação de desconfiança mútua. Cada vez que o Flamengo tentou puxar um movimento coletivo, como na época da briga pelo calendário mais justo, acabou isolado. E esse histórico pesa. A diretoria atual aprendeu, da forma mais dura possível, que no momento da decisão, cada um cuida do seu. E é exatamente isso que ela está fazendo agora. Defendendo o que considera justo para o clube, mesmo que isso crie desconforto com os demais membros da liga. Enquanto isso, dentro de campo, a preparação segue intensa para o confronto contra o Atlético Mineiro. Gabigol, liberado após cumprir suspensão, deve estar entre os relacionados e pode até começar jogando. A volta do atacante acontece justamente no momento em que seu nome ganha destaque nas especulações sobre uma possível investida do Galo. Coincidência ou não, esse reencontro entre Gabigol e o clube mineiro no Maracanã tem tudo para ser recheado de simbolismo.
O jogador, apesar de viver uma temporada abaixo do esperado, ainda carrega consigo aquele espírito provocador que tantas vezes incendiou jogos importantes. E reencontrar o Atlético, principalmente diante de todo esse burburinho envolvendo seu nome em Sampaoli, pode ser o combustível que ele precisa para voltar a ser decisivo. Vale lembrar que Gabigol tem um histórico recente marcante contra o Atlético. Em jogos grandes, ele sempre foi um nome perigoso, daqueles que a defesa adversária não pode perder de vista. Por mais que a fase não seja melhor, ninguém duvida que, em jogos de peso, ele possa deixar sua marca. E esse Flamengo e Atlético têm tudo para ser um desses jogos. É confronto direto na tabela, é rivalidade quente e é uma oportunidade de mostrar força em casa, com Maracanã cheio, empurrando o time do começo ao fim. E essa partida também vai marcar mais um capítulo da gestão de Felipe Luís como técnico do time. Um ano depois de assumir o comando, o ex-lateral ainda busca consolidar um estilo próprio no time profissional. Muito se fala da sua inteligência tática, da leitura de jogo refinada, de como ele consegue estudar os adversários. Mas, ao mesmo tempo, há um desafio enorme em lidar com um elenco recheado de estrelas e com uma torcida que cobra, e com razão, um futebol mais vibrante, mais intenso. O torcedor do Flamengo quer resultado, mas também quer espetáculo. E equilibrar essas duas exigências é talvez o maior desafio de Felipe até agora. Mesmo assim, o técnico tem conseguido importantes avanços. A defesa, que antes era um setor vulnerável, ganhou consistência. Jogadores jovens começaram a ganhar mais espaço e o time, em muitos momentos, voltou a ter uma postura competitiva que tinha se perdido. Claro que ainda há muito o que evoluir. Mas o simples fato de completar um ano no cargo, com estabilidade e respaldo da diretoria, já mostra que o trabalho está no caminho certo. Num clube como o Flamengo, onde treinadores costumam cair a qualquer tropeço, resistir por 12 meses é por si só uma conquista. Fora isso, Felipe Luís tem um trunfo a seu favor, o respeito do elenco. Ele conviveu com boa parte desses jogadores dentro de campo, dividiu vestiário, comemorou títulos e construiu relações fortes. Isso ajuda, e muito, no dia a dia. Mas também exige dele uma postura firme, para deixar claro que, agora, a autoridade é dele como técnico. E ele vem conseguindo fazer esse equilíbrio. Cobra quando tem que cobrar, protege quando é necessário e, acima de tudo, tem mostrado que entende os códigos do futebol moderno, sem abrir mão do que aprendeu dentro das quatro linhas como jogador. E no meio de tudo isso, o nome de Alan segue no centro das conversas. O volante, que chegou com status de reforço importante, ainda não conseguiu se firmar totalmente no Flamengo. Não é que tenha jogado mal, mas as expectativas em cima dele eram muito altas. E quando isso acontece, qualquer atuação abaixo do esperado vira motivo de cobrança. O que pesa a favor de uma possível negociação é justamente esse cenário. Um jogador que ainda não se tornou essencial, que pode ser valorizado por um clube onde já atuou bem e que está sendo pedido por um treinador que confia no seu futebol. É óbvio que o Flamengo não vai liberar o jogador por qualquer valor. O investimento foi alto e o clube precisa, no mínimo, recuperar o que gastou. Mas se o Atlético chegar com uma proposta sólida, e se o jogador demonstrar vontade de retornar, as conversas podem avançar. Até porque, com a janela se aproximando, o Flamengo também se movimenta nos bastidores para buscar reforços. E abrir espaço no elenco, e na folha salarial, pode ser parte da estratégia para trazer novos nomes que realmente façam a diferença. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto. Comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Burburinho no futebol mineiro. Os torcedores do Cruzeiro ainda tentam assimilar uma notícia que chegou como um verdadeiro choque. Fontes próximas ao clube dão conta de que Caio Jorge, jovem craque que vinha se destacando com a camisa celeste, estaria forçando sua saída rumo ao Flamengo. O que até então parecia apenas especulação de bastidores agora ganha contornos mais concretos, e os rumores já circulam em tom de confirmação nos corredores do futebol brasileiro. O atacante, apontado como uma das promessas mais sólidas da base celeste, não escondeu seu incômodo com a direção cruzeirense, que, segundo informações extraoficiais, tentava segurá-lo a qualquer custo.
Mas Caio Jorge, ao que tudo indica, decidiu que era hora de um novo desafio, e o destino escolhido não poderia ser mais quente, o rubro-negro carioca. A negociação, que corre em sigilo absoluto, teria sido articulada com rapidez impressionante, deixando a diretoria mineira em uma posição delicada. A torcida do Cruzeiro, conhecida por sua paixão e histórico de reações intensas, já começou a demonstrar sinais de revolta. Nas redes sociais, a hashtag Caio Traiu viralizou em minutos, e debates acalorados ocupam fóruns, grupos de WhatsApp e perfis de torcedores. Alguns defendem que a decisão é natural na carreira de qualquer atleta que busca projeção nacional e internacional, outros, porém, não perdoam o que chamam de deslealdade e traição. Do lado do Flamengo, a expectativa é de festa. Caso a transferência se concretize, o clube carioca reforça um setor que vinha sendo alvo de críticas, mostrando ambição clara em reforçar o ataque para as próximas temporadas. A imprensa carioca já trata a possível chegada de Caio Jorge como um golpe de mestre, mas a cautela, até o momento, nem o clube nem o jogador confirmaram oficialmente a transação. Enquanto isso, Minas Gerais respira uma mistura de incredulidade e indignação. O burburinho é grande, e o assunto domina rádios esportivas, blogs e mesas de bar. O que se comenta nos bastidores é que Caio Jorge já teria sinalizado sua decisão a companheiros e comissão técnica, deixando claro que não pretende permanecer no Cruzeiro. Se confirmado, será mais que uma simples transferência, seria uma das saídas mais comentadas do futebol brasileiro nos últimos anos, capaz de abalar não apenas a base celeste, mas todo o mercado de jogadores jovens do país. Resta agora acompanhar os próximos capítulos desse drama esportivo, que promete esquentar ainda mais o cenário do futebol nacional. Torcedores e especialistas aguardam ansiosos pela primeira declaração oficial, enquanto o burburinho cresce e transforma o futuro de Caio Jorge em tema de debate acalorado em todo o Brasil. Uma coisa é certa, a história ainda está longe de acabar. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!